Olá, Facebook e YouTube, que o do Facebook vai para o YouTube depois. Então, gente, toda semana eu estou dando uma aula sobre alunação e o nosso ciclo menstrual, para quem não conhece como que isso funciona, né? Como que funciona a ligação que existe entre o nosso útero, a lua e o arquétipo da deusa. Eu vou recomendar que você olhe lá no YouTube as outras aulas que eu já dei. Eu já dei uma aula sobre a menstruação e a lua nova, e eu já dei uma aula sobre a pré-ovulação e a lua crescente. E falei para cada uma sobre como que funciona o nosso alinhamento do nosso útero com a energia que a lua está manifestando, com o arquétipo, ou seja, a frequência do divino feminino que nós acessamos durante essa fase do nosso ciclo. Então, eu já dei essas duas aulas no canal do YouTube do Aflora, você vai acessar essas duas aulas. E hoje eu estou dando a terceira aula da sequência, que nós vamos falar sobre o que a lua cheia tem. Qual é essa energia? Qual é essa frequência energética que a lua cheia emana para nós, principalmente nós mulheres, mas emana para toda a Terra, para homens, mulheres, para as plantas, para as marés, né? Então, eu vou falar sobre isso, sobre o que a lua cheia está emanando. Olá, Rosana, linda! Eu vou falar também sobre esse arquétipo da mãe, como que ele se manifesta na nossa vida. Eu já veio querendo saber da lua. Esse povo vem atrás das bruxas querendo saber da lua, quando tá apertado. Porque a lua influencia nossas emoções. Vem mesmo saber. E vou falar sobre a ovulação, essa parte do nosso ciclo, e como é que a gente pode identificar que a gente está na ovulação. Eu sou contra o método da tabelinha. Por que eu sou contra? Porque é uma conta que você faz tentando adivinhar quando é que o seu útero vai dar uma resposta de forma matemática. No nosso corpo, as coisas não funcionam assim. Então, o nosso corpo, os hormônios principalmente, eu sempre falo isso, os hormônios, eles são o elo de ligação que existe entre o mundo físico e o mundo espiritual, entre o mundo biológico e o mundo emocional e psíquico. Então, os nossos hormônios, eles são influenciados o tempo inteiro por aquilo que a gente está sentindo, por aquilo que a gente está passando, né? Então, eu sou contra o método da tabelinha, mas eu sou completamente a favor e uso para mim um método de controle natural da fertilidade, que aí é outra coisa. Então, por que eu estou falando disso hoje? As mulheres querem saber quando é que elas estão férteis, quando elas estão ovulando. Nós não ficamos férteis, que é a ovulação que a gente vai falar hoje. Nós não ficamos férteis o fora da menstruação o tempo inteiro. A gente tem ali, para um ciclo que dura em média 28 dias, a gente tem mais ou menos 6 dias de fertilidade. O resto do ciclo, nós estamos inférteis. Como jogar semente numa terra de pedra, tá? Não vai acontecer nada. Mas você precisa saber exatamente, se você quiser ter um método de controle natural da sua fertilidade, você precisa saber quando é que você vai ovular, né? Exatamente, para você saber quais são exatamente esses 6 dias que você está dentro da fertilidade, tá? Então, tem aproximadamente 7 anos que eu controlo a minha fertilidade entre casamentos, namoros, solteirices, né? E outros tipos de relações, que eu controlo minha fertilidade apenas com o método natural de observação. Aí hoje, nessa live, não tem como eu te passar esse método. Eu fiz uma mentoria de 3 meses para passar esse método para as mulheres. Se você quiser saber, me escreve aqui, diga eu quero participar da próxima mentoria que tiver para eu aprender a utilizar um método de controle natural da fertilidade. Então, a gente demora 3 meses para a gente ter uma segurança, uma certeza de como é que a gente vai saber quando estamos ovulando, quando vamos menstruar e tudo que está acontecendo dentro do nosso útero, tá? Mas vou te dar uma dica sobre a ovulação. Quando é que a gente sabe que nós vamos entrar no período da fertilidade? Aí, depois que eu falar essa parte, esse aspecto físico, biológico,
eu vou falar. A Rosana quer participar da mentoria. Eu vou falar depois da lua e do arquétipo da mãe, tá? Aí a gente entra num tema mais espiritual, energético e emocional, tá bom? Primeiro eu vou falar desse aspecto físico. Então, como que você pode saber que você vai ovular? Primeiro, se você toma um anticoncepcional, se você usa um DIU hormonal, se existe uma circulação de hormônios pelo seu corpo, você não ovula. Aí não tem como você saber quando você vai ovular, porque você não ovula. O que acontece com a pessoa que usa o anticoncepcional, mesmo que seja um anticoncepcional que tem aquela parada, que desce o sangue, você não ovula. Você fica com os níveis de hormônio ou constantes ou com baixa variação. E quando você faz aquela pausa, aquele intervalo, então o seu corpo simula a queda de hormônios que tem antes da menstruação. Então você não ovula nesse momento. Mas você fica aí, porque depois eu vou falar do aspecto energético e simbólico e emocional da lua cheia, e todo mundo tá, né? Quem tá na Terra, só o pessoal que está assistindo, que está fora da Terra, que não vai ser influenciado pela lua. Mas quem está na Terra vai ser influenciado pela lua da mesma forma. E aí, mesmo que você não tenha ovulação física, seja por causa do uso de um anticoncepcional contínuo, seja porque você não tem útero, seja porque você está na menopausa, seja porque você nasceu XY, então você pode se guiar pela lua, tá? Então, esse todo o resto que eu vou falar, que não tiver o aspecto biológico, você vai aproveitar nessa live. Então, se quiser anotar, pode anotar como é que você vai perceber que você está fértil. Eu falei isso até na prévia do Flor da Lua. Foi, gente? Ou foi numa palestra? Agora eu não lembro. O que foi que eu falei? Ah, foi na palestra para as meninas. Anotem como que você vai observar. Geralmente. Aí você vai observar alguns meses para ver se isso realmente acontece com você. Como que eu vou saber que eu estou ovulando? Primeira coisa, pode ser que os seus seios e o seu ventre fiquem mais arredondados, mais inchados e um pouco sensível. Se isso acontece com você, levanta a mão e diga eu, aqui nos comentários. Nem todo ciclo, o negócio é que muda, você precisa aprender as palavras que o seu corpo vai usar para te contar o que está acontecendo com ele. Mas é uma coisa muito comum que antes da ovulação aconteça uma sensibilidade, um inchaço nos seios e um arredondamento do ventre. E também uma sensibilidade maior nos seios, principalmente nos mamilos, né? Então, esse é um sinal de que depois que você ovulou, se seu ciclo é mais ou menos 28 dias, e você já está na segunda semana, ovulou, passou mais ou menos uma semana, você já está mais ou menos ali na época da ovulação. Você precisa prestar atenção, porque a ovulação ela pode vir logo depois da menstruação, depende do que aconteceu com você, depende de como você se sente, como que você tá, como que foi esse ciclo, tá? Então, por isso que eu digo, o método da tabelinha eu não recomendo, mas dá pra gente saber mais ou menos ali quando é que vem a ovulação. Então, mais ou menos ali depois da menstruação, você vai começar a se observar se isso aconteceu com você. O ventre arredondou, o seio inchou também, arredondou, e o mamilo tá mais sensível, tá? Tópico 1. Tópico 2, que pode acontecer. O seu muco muda. Aí, você precisa mesmo da mentoria, precisa de um acompanhamento, precisa, ou pelo menos ler, estudar um pouco e saber como é que você vai acompanhar seu muco. Porque não é introduzindo nada na vagina, é uma sensação na vagina, e você vai conhecer como que o seu muco se comporta durante todas as fases do ciclo. Ele é uma coisa depois da menstruação, durante a ovulação ele muda e não necessariamente pode gravar isso e espalhar aos quatro ventos. Não necessariamente você vai ter um muco clara de ovo durante a ovulação. Não fique esperando ele, porque pode ser que você ovule, que você esteja fértil e esse muco nunca apareceu. Não veio nesse ciclo, mas você ovulou, seu óvulo apareceu lá, e ele estava pronto para ser fecundado e fertilizado. O que acontece? Ele muda. Então, ele pode ficar mais aguado, ele pode ficar mais esbranquiçado, ele pode ficar mais abundante.
Geralmente é no sentido de facilitar a fecundação. Então, ele vai ficar mais fluido. Geralmente, ele trabalha nesse sentido. Não necessariamente clara de ovo, que é um muco que vai deslizar o espermatozoide para ele ser direcionado para dentro do útero. Nem sempre é assim. Às vezes ele fica só mais, um pouquinho mais viscoso, às vezes ele fica mais aguado, né? Não tão rugoso, assim, não tão ríspido, né? Mais fluido. E às vezes ele pode ficar super claro, como um leite, né? Um leite claro, branco, esbranquiçado, tá? Isso pode acontecer. E pode acontecer também, que é o mais comum, aparecer esse muco claro de ovo, né? Indicador de fertilidade, tá? E outra coisa que pode acontecer é aumentar um pouco da oleosidade da sua pele e do seu cabelo. Então, pode ser que você tenha também mais espinhas no rosto, se você tem essa tendência. Pode ser que seu cabelo fique um pouco oleoso, que a pele fique mais oleosa e que durante a seca você não precise passar tanto creme hidratante nesse momento em que você está fértil, tá? Então, esses são alguns sinais que podem indicar a sua fertilidade. Mas cada mulher funciona de uma forma, cada corpo tem suas palavras e a gente vai aprendendo a ouvir e se comunicar com o nosso corpo, com as palavras do nosso corpo, tá? Peraí para eu silenciar aqui. Pronto. Então, assim que a gente vai aprendendo, tá bom? Agora, essas aulas são curtinhas, 30 minutos, tá? E depois, no final, quero fazer um monte de convite para vocês. Estou tão animado lá fora, tá tão legal, gente. Está acontecendo tanta coisa que eu não sei nem o que dizer. Ah, que massa! Tá bom, no final eu falo. Tá, então agora a gente vai falar da parte energética, psíquica e simbólica da lua cheia e da mãe. O que tem a ver lua cheia com a mãe? Ah, sim, vou falar uma coisa que eu tô falando em toda a live. Para que você quer saber em qual fase do ciclo que você está, além de ter um controle da sua fertilidade? Para que você quer saber qual arquétipo que você está manifestando, para você dizer para as pessoas, dentro do ciclo do sagrado feminino, ah, eu tô na mãe. E aí? E aí? O que acontece com você? Ah, eu tô na bruxa. Sim, né? Então é esse o objetivo dessas lives. Não vou deixar você achando que isso é suficiente, porque não é. Porque a gente dizer em que fase que tá, dá nada, né? Não significa nada. A gente precisa saber usar isso. A gente tem que. Porque é isso que é o poder. Isso que é um poder sobre si mesma de autotransformação. É quando a gente entende o que isso significa e começa a usar isso no nosso benefício, no nosso crescimento pessoal. E esse é o objetivo dessas aulas, tá? Que vão todas para o YouTube, depois você pode ficar olhando lá quantas vezes você quiser, pode compartilhar com quem você quiser, compartilha logo essa live também, que é para as pessoas poderem fazer pergunta, compartilha aí na sua timeline, compartilha aí no direct. Então tá. A lua cheia, a lua, ela é um ser consciente que manifesta a divindade feminina, né? Então, a lua, a terra, são seres conscientes, né? São consciências que manifestam a divindade feminina. A lua, ela tem seus ciclos, ela manifesta a ciclicidade da divindade feminina. Ela tem 4 fases dentro desse ciclo. Primeira, segunda, terceira, quarta, volta para a primeira. Dessa forma, ela manifesta 4 arquétipos, 4 frequências da Mãe Divina, tá? Frequência, onda, com informação. Nesse momento da lua cheia, quando a lua está cheia, ela está manifestando uma frequência da divindade feminina. Ela está manifestando a frequência que tem a ver com o arquétipo que nós chamamos de mãe. Então, de novo, o que é um arquétipo? Eu falo isso quantas vezes for necessário. Um arquétipo é uma estrutura prévia da criação. Um arquétipo não foi o ser humano que inventou. Jung deu esse nome, que bom que ele conseguiu dar esse nome e conseguiu canalizar isso do Akasha, né? Então, para a gente entender melhor como que o mundo foi criado.
pode buscar lá outras fontes, né? Isso eu estudei principalmente do Hélio Couto, que ele tem um estudo extenso sobre os arquétipos. Vídeo pausado. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Bom, sei lá, internet de roça. Então, arquétipo é uma estrutura prévia à existência de tudo que há. Tudo tem um arquétipo, tudo. Celular tem um arquétipo, computador, tudo tem um arquétipo. Então, como eu falei no outro vídeo, é uma estrutura, por exemplo, essa estante aqui, ela tem uma estrutura que é uma estrutura prévia à existência do que vai se materializar. Essa estrutura prévia, nós vamos preencher, nós, centelha divina, que criamos com a mente e com a emoção, nós vamos preencher esse arquétipo com a nossa experiência, com as nossas crenças, com as nossas emoções e os nossos pensamentos. Essa estante sempre vai ser essa estante dessa forma que ela é. Só que eu posso colocar livros, posso colocar altares, como eu coloquei ali, posso colocar caneca, posso colocar prato, o que eu quiser. Porque depende da minha experiência, mas ela sempre vai ser essa estante. O arquétipo feminino da mãe sempre vai ser uma estrutura daquela forma. Eu vou preencher com as minhas experiências sobre mãe, maternidade, maternar, cuidar e tudo que existe dentro da minha experiência sobre aquela estrutura, você vai preencher da sua forma, com a sua experiência, com seus pensamentos, com as suas emoções, com a sua frequência de alma, né? Então, isso é um arquétipo, tá? Então, vamos falar do arquétipo mãe. A estrutura do arquétipo mãe é aquela que materna, né? É aquela que cuida, é aquela que está disponível para uma fusão com o outro. É aquela que está disponível para essa troca a partir do chakra cardíaco, a partir do coração. Esse é o arquétipo da mãe. Então, vai se relacionar com as suas experiências, com a sua mãe, né, com a sua mãe biológica, com a sua mãe, as mulheres da sua vida que maternaram você, que te maternam hoje, né, está relacionado a isso. Está relacionado com sua própria capacidade de se maternar, de cuidar de você mesma, de cuidar da sua criança interior, de dar para você aquilo que você precisa, a nutrição que você precisa, o tempo que você precisa. E está também, vai se relacionar com a sua capacidade de se abrir para uma relação de forma inteira, completa, desejando receber o outro e desejando se doar para o outro. Nesse momento da lua cheia, a lua está emanando para nós essa estrutura. A lua está ativando em nós essa estrutura. E quando a gente está na ovulação, mesma coisa. É isso que está sendo ativado em nós. Para que isso é ativado em nós? Para que a gente possa ter a oportunidade de olhar o que eu estou colocando nessa estante, que é esse arquétipo. O que eu estou colocando nessa estrutura. Se está saudável, se está bom para mim. Meu coração vai dizer nesse momento. Então, meu coração vai dizer se durante a ovulação eu estou tranquila. Se durante a lua cheia eu estou plena. Eu tô ótima, eu realmente estou me sentindo nutrida. Então, durante a lua cheia, eu estou me sentindo nutrida, porque é isso que é a lua cheia. É quando a Mãe Divina, manifestada na lua, está colocando para fora toda a sua luz. É o 100% da luz. A gente não está no mundo da dualidade? Não, a gente está no mundo da integração. Eu sempre falo isso, né? Eu adoro dizer que a gente está no mundo da integração, porque faz mais sentido para mim. A gente vem integrar. Então, a Lua, ela mostra isso para nós. Ela tem 2 fases de luz e 2 fases de sombra. E aí, essa é o auge da fase da luz. Então, para você estar se sentindo assim, é para você ter preenchido no seu arquétipo, na sua estante da mãe, preenchido isso com coisas que são boas e confortáveis para você, com coisas que te nutrem, para você olhar, né, para a sua relação com a maternidade, com a mãe, com a própria mãe divina, com a divindade que há em você, com a luz que há em você, aceitando, integrando e amando essa luz. Hoje eu escrevi um texto, tá lá na página do Aflora Terapias e no Instagram também tem. E eu falei sobre o medo que a gente tem de receber, de ter bênçãos. Eu falei sobre o medo que a gente tem de dar tudo certo, da gente brilhar. Cara, a gente tem um medão de dar tudo certo. A gente tem um grande medo de dar tudo certo. Cara, imagina se tudo que você sonhar para você... Imagina primeiro que você ouse sonhar para você. Que você ouse.
E imagina se a ousadia que você teve de sonhar um sonho gigantesco para você, imagina se dá certo. Aí a gente começa, caramba, quanta responsabilidade, eu não tenho organização suficiente para isso. Ah, eu quero ser rica. Quer ser rica mesmo? Toma aqui dinheiro. Aí, que caramba, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu vou ter que administrar todo esse dinheiro e todo mundo vai começar a me pedir dinheiro. Toma aqui essa luz, toma seu dom, toma sua beleza. Vai lá, manifesta. Caramba, como é que eu vou administrar toda essa luz? Que loucura, meu Deus, estava tão confortável eu ali, mais ou menos na luz, mais ou menos na sombra, né? Então a lua cheia vem te mostrar isso, a lua cheia e o útero, porque o útero, ele realmente é o nosso grande professor, nosso mestre. Esse ciclo menstrual, ele vem espelhar para nós o que tem dentro de nós, porque a psique feminina está contida, está acolhida dentro do útero. Está mesmo. Então, nesse processo cíclico, a gente acaba aprendendo sobre nós, com aquilo que o nosso útero vem nos mostrar, que o nosso útero vai dizer para o nosso coração e as nossas emoções vão espelhar. Então, o que acontece muitas vezes, e acontece comigo, porque é uma das minhas dificuldades. Durante a fase da ovulação, eu fico irritada, gente. É uma TPM que é mais intensa do que a pré-menstruação, que é o tema da próxima aula, que eu vou falar de TPM. Eu fico muito irritada. Por quê? Porque essa coisa de me abrir para receber o outro e me doar e me colocar numa relação profunda com o outro, isso é a minha dificuldade. Apesar de eu ser muito amorosa, tenho aí um monte de amigo aí que me ama e eu amo eles e a gente tá junto no amor, mas eu não. A minha individualidade para mim é uma coisa muito importante. Muito importante. E eu tenho um filho, né? Vocês estão carecas de saber. Tenho um filho de 6 anos, vai fazer 7. E a criança demanda. Muito mais que um amigo. Um amigo, se ligar e eu não quiser atender, eu não atendo. Né? Ligo depois. O filho não tem jeito. Ele tá bem aqui olhando para mim, com a demanda dele toda na minha cara. E eu preciso atender. Então, isso para mim é. Não tem depois. E aí eu tenho que abrir mão da minha individualidade e estar disponível. E isso para mim é um desafio. Então, o que acontece? Antes de qualquer situação, chegou na fase da ovulação, que no meu caso não é na lua cheia, porque eu tenho a lua invertida, depois eu vou falar isso. Chegou na ovulação, eu entro nessa irritação. E eu já sei o que é, entendeu? E eu sei que eu preciso trabalhar, ou eu preciso reconhecer, até certo ponto, porque sou eu. Isso me ajuda em vários momentos, essa forma que eu sou, né? De ter meu espaço, de me respeitar, de me nutrir. Em vários momentos isso é muito legal para mim, né? Mas em alguns momentos, quando eu preciso me abrir, quando eu preciso estar realmente disponível para o outro, no momento que o outro precise, não no momento que eu quero, isso me pega e me põe de cabeça para baixo. Tudo bem, estamos aqui para acertar e para errar também, né? Isso, se isso é errar, isso faz parte da vida, né? Então, isso pode acontecer. O que pode acontecer também? A mulher ter questões de saúde relacionadas à ovulação. E aí a gente precisa de um olhar bem profundo, cuidadoso e amoroso, que é o que a gente faz no Curar-se, né? A gente vai trabalhar energeticamente, emocionalmente, a gente entra no inconsciente para ver o que tem relacionado àquela questão de saúde relacionada à ovulação. Então, o que pode ter ali? Cistos, né, no ovário, a necessidade da retirada de um ovário, questões de sangramento durante a ovulação, tudo isso a gente precisa olhar. O que tem por trás, energeticamente e simbolicamente, para que a cura possa se processar. Então, o que eu falo? Não adianta a gente ir atrás de cura física para curar questões de saúde feminina, porque os hormônios são essa comunicação entre as emoções, o corpo e o espírito. Se tem alguma coisa dentro dos nossos órgãos sexuais femininos, a gente precisa, qualquer questão de saúde, né? Mas quando pega os hormônios, o negócio é bem mais rápido e bem mais profundo. A gente precisa olhar o que tem ali por trás, simbolicamente, energeticamente, espiritualmente. Porque quando a gente cura ali,
o processo de cura, entra na onda da materialização. Tudo acontece primeiro no mundo sutil, energético, simbólico e emocional. Tudo da sua vida, primeiro acontece lá. Depois é que vai se materializar, porque essa é a lei do universo, né? Primeiro as coisas acontecem numa frequência mais alta, mais sutil, e depois vai chegando nesse mundo denso que é onde a gente vive, né? Então, as questões de saúde relacionadas à ovulação, elas seguem também essa lógica, elas seguem também esse movimento, né, Nina, minha fofa? Então, a gente precisa prestar atenção nessas questões também, tá? Então, o curar-se, por exemplo, é um trabalho que a gente faz isso. A gente trabalha com oráculos, teta healing, alinhamento energético, e nós vamos olhar o campo. O que tem de informação ali que depois vai desencadear numa questão de saúde relacionada à ovulação. Então, uma coisa que eu preciso dizer, nem sempre, né, a nossa lua vai estar alinhada certinho, na mesma frequência, a nossa lua do útero vai estar alinhada na mesma frequência da lua do céu. Existe uma ciência que é perfeita, que é um diálogo entre a lua do nosso útero, ou seja, a fase que o nosso útero está manifestando, com esse diálogo da lua do céu. Então, eu falei para vocês que a minha ovulação não acontece na lua cheia, né? Eu tenho um ciclo invertido, que esse ciclo invertido tem um nome dado pela Miranda Gray de lua vermelha. Então, nesse momento, eu estou menstruando. E eu estou menstruando no arquétipo da mãe, da criação. Então, o que acontece com as mulheres que menstruam durante a lua cheia? Nós estamos criando para dentro. Por quê? E a gente limpa o campo. É lua de bruxa, de feiticeira, porque a gente limpa o campo. Porque durante a lua cheia, que é o momento de luz, a gente está iluminando um holofote para dentro. Porque a gente está na menstruação. Aí nossa energia do nosso corpo está para dentro e para baixo. Então, por exemplo, essa live seria ontem, mas eu estava no primeiro dia da minha menstruação, não ia acontecer, e eu respeitei, né? A Rô também está menstruando na lua cheia. Então é isso. E quando a gente está no momento de ovulação, a gente está na lua nova. Então a gente está criando para dentro, a gente está ovulando quando a luz da Mãe Divina, né, manifestada pela lua, está para dentro. A gente cria para dentro. Então, ou são mulheres que estão, né, num processo de cura profundo e estão em terapia. Geralmente, quando as mulheres entram em terapia comigo, no acompanhamento, né, de 10 sessões, essa lua inverte. E ela começa a menstruar na lua cheia, porque ela vai começar a criar para dentro, ela vai começar a se curar dentro. E às vezes, depois que termina o processo, a lua retorna para menstruar na lua nova, que é o que acontece com a maior parte das mulheres, né? Mulheres que estão sempre aí no processo de cura e criam muito para dentro, que é meu caso, tem às vezes a lua invertida. E tem a lua em trânsito, que foi o que aconteceu comigo na lua passada. Desde janeiro eu estava alinhada porque eu comecei a fazer os rezos de lua. Na cheia ela tá na feiticeira. Às vezes é uma lua em trânsito, viu, Willy? Tem que observar. Mas a gente vai aprendendo essa comunicação com a nossa lua do útero e a lua do céu. Então, eu estava numa lua em trânsito, na última, eu menstruei na lua minguante, na última, foi, eu acho, na lua minguante, e agora eu menstruei na lua, minha menstruação adiantou, e eu menstruei na lua cheia, gente, eu amo menstruar na lua cheia. Nossa, é muito bom. E tem mulher que fica muito confusa de menstruar na lua cheia, porque a lua tá para um lado, o útero tá para o outro, fica tudo meio confuso. E gosta de menstruar na lua nova, que aí as energias ficam alinhadas. Então, por exemplo, a Willy falou, na cheia ela está na feiticeira da luz da Mãe Divina, ela está entre os mundos. Então, de repente, é uma luz que precisa ser colocada nesse momento entre os mundos. A feiticeira é a próxima aula, na semana que vem, né? Então, talvez ela precise enxergar mais sobre esse momento entre o mundo de fora, o mundo de dentro, os limites, que é uma coisa que a feiticeira trabalha muito com a gente, trabalha muito. A tal da TPM é mostrando pra gente onde a gente
põe limites, onde a gente não coloca os limites, onde a gente precisa dar os nãos e onde a gente está dando muito não para a gente e muito sim para fora, né? E ela vai mostrar isso. A lua minguante é a aula que eu ainda não dei sobre a feiticeira. Ela é a feiticeira, é a TPM, tá? Que é na semana que vem. Vou falar sobre ela na semana que vem. Que é, gente, assim, a gente escuta que o ciclo menstrual é a pior coisa que existe em ser mulher, que é horrível, que o sangue da menstruação incomoda, né? Mas, assim, na verdade, é o nosso caminho de desenvolvimento espiritual. Isso que é o ciclo menstrual. E a TPM, que a gente escuta que é a pior coisa que existe na vida de uma mulher, a TPM, que nem eu me aguento, é o maior espelho que tem com relação às nossas emoções. É o maior espelho que tem com relação àquilo onde a gente não está se amando. Então, se a gente consegue entender a linguagem do nosso corpo, do nosso útero, e se a gente consegue conversar com ele, ouvir o que ele está falando e responder, é isso. Nós estamos com o poder real nas mãos, que é o quê? De caminhar no caminho vermelho, caminhar nessa terra, né? E com consciência, ter consciência, né? E aí, quando chega a menopausa, que muitas mulheres vêm me perguntar, né? E na menopausa, aí eu não tenho mais menstruação, acabou? Não! Na menopausa, você foi coroada com todos os ciclos que você experimentou durante toda a sua vida. Mas, gente, a gente não sabe, isso está escondido, isso é um segredo que eu estou revelando para vocês lá no meu canal. Tem um monte de vídeo desse tipo. Vai lá assistir, porque todo ciclo você tem a oportunidade de aprender com o seu útero. Quatro frequências da Mãe Divina. De novo, de novo. Quando chega no momento que seu corpo fala, você já aprendeu, você já aprendeu. Você está livre de ser cíclica. Agora você pode voar. Você faz parte Você está indo para o norte, né? Você está indo para o mundo da sabedoria. Você tá recebendo o elemento vento. Você está recebendo acesso à caixa do divino feminino, né? A todas as informações que existem, todas as frequências do divino feminino, né? Então, é isso que é a menopausa. É um processo alquímico por onde nós, mulheres, passamos para a gente ter acesso a essa sabedoria que a gente recebeu em todos os ciclos. Então, o fogo é um fogo transmutador que vai, de repente, transmutar, queimar emoções e memórias antigas para você ficar aqui no seu presente com conhecimento. A gente fala que é a fase da anciã, depois que termina esse processo da menopausa. Mas não é anciã da forma como a nossa sociedade vê. A mulher envelheceu, se acabou, não serve mais para nada, tá aí só esperando morrer. Não, é a anciã, a rainha, coroada, sábia, aquela que tem o conhecimento da vida, não tem conhecimento melhor do que o conhecimento da vida, das experiências de muitos ciclos, e não só ciclos menstruais, ciclos femininos, né? Que são das relações, de ter filho, de cuidar de uma comadre, de estar na vida de mulher, né? Não só os ciclos menstruais, né? Então, isso é a menopausa. Então, quando chega uma mulher na menopausa e assiste meus vídeos, assiste minhas lives, eu procuro sempre falar isso, porque eu não quero que uma mulher, hoje já eu respondo, eu não quero que uma mulher chegue no meu vídeo e fale, não serve para mim, eu tô na menopausa, ou, não serve para mim, eu não soube desse conhecimento antes, agora já passou, nunca passou, a lua ela tá girando no céu, a lua, ela tá lá pra gente, e ela faz de novo, todo ciclo, aprende, se olha, se observa, hoje, amanhã, depois, esse é um caminho de desenvolvimento espiritual. Eu não vim aqui passear nessa terra. Eu acredito que você também não. Depois que a gente começa a entender o que a gente vai fazer aqui, fica complicado a gente perder tempo aqui, né? Se a gente tem essa estrutura que está dentro do nosso ventre, está dentro do nosso corpo, para a gente ter consciência, para a gente expandir a nossa mente, entender sobre nós, aumentar a nossa capacidade de amar e viver melhor, viver com prazer aqui, é isso que a gente tem que fazer, né? Não tem outra coisa a fazer, senão usar o que a gente já é,
toda a potência que a gente já é. Não preciso ir buscar nada em lugar nenhum. Tá aqui, ó, dentro de mim, acontecendo. Tá no céu, o céu tá lá, todo dia, acontecendo. Então, nada melhor do que a gente usar isso que a gente já tem nas nossas mãos, o que a gente já é, o que a gente já recebe da Mãe Divina, para a gente se desenvolver como pessoas, principalmente, através de ser mulher. Através de ser mulher. A Nina perguntou se eu indico algum aplicativo para acompanhar a menstruação e ela perguntou como que eu monitoro. Olha, eu não sou nenhum exemplo. Eu já tentei usar a mandala lunar algumas vezes. Eu não tenho a menor paciência de sentar e escrever todos os dias o que está acontecendo comigo. Eu fiz isso durante 3 meses porque é o indicado para quem está começando a estudar o seu ciclo. No começo foi isso que eu fiz. Chovendo ou fazendo sol, gostando ou não, eu sentava e anotava tudo que tinha acontecido comigo. Os aspectos que eu passo na mentoria, tá, gente? Eu passo na mentoria porque é muita coisa. E aí, na mentoria, eu acompanho uma por uma e a gente vai descobrindo juntas como que é as palavras que o seu corpo usa, né? Mas eu não consigo usar a mandala lunar. Mas ela existe, é um caderno que você compra, tem mandalas lindas, e você vai anotando ali todos os dias, pelo menos umas palavras-chave, para você conseguir identificar como que está o seu muco, como que está seu corpo, como que estão suas emoções, que roupa que você quer vestir, o que você quer comer. Tem lá as coisas que você vai anotar para você se auto-observar. E tem os aplicativos de celular. Eu testei alguns, eu não sou também uma pessoa muito tecnológica. Olha isso, né? Qualquer pessoa pode fazer esse acompanhamento, porque não precisa ser nada além daquilo que você já é, tá? Eu testei alguns poucos aplicativos. Eu não gosto de coisas que tem o ciclo, que tem o redondo. A minha mente, ela não codifica bem esse redondo. Eu preciso de coisas que são lineares. Então, eu tenho o aplicativo mais simples, desde quando eu comecei a monitorar meu ciclo, em 2012, é o mesmo aplicativo, ele salva as informações e ele vai dando cada vez mais previsões mais coerentes. Ele erra muito pouco, esse aplicativo. Mas eu sei quando ele vai errar, porque sou eu e o aplicativo. É a minha observação, minha auto-observação e a previsão do aplicativo. Eu não vejo só o aplicativo, eu não recomendo isso, tá? Eu recomendo que você tenha um aplicativo para você anotar o que você quiser, mas não seguir apenas pelo aplicativo. Entenda que quem sabe sobre você é você, não é um algoritmo matemático, porque as coisas acontecem e os hormônios mudam, tá? Eu uso um que chama Meu Calendário. Só que o layout dele original é tenebroso. Eu realmente, assim, é uma infantilização do feminino, sou contra. Então, tem um layout lá que você baixa, que é o azul, aí ele fica utilizável. Para mim, tá? Vocês fiquem à vontade. Já que ela perguntou de mim, eu tô respondendo, tá? Então, eu uso esse, chama Meu Calendário. Ele é linear, dá para colocar várias informações, inclusive peso, temperatura, se transou, se teve orgasmo, dá para colocar muitas informações lá. E ele faz armazena os dados, você sempre faz backup, ele armazena todos os dados, e ele vai dando previsões cada vez mais fiéis àquilo que pode acontecer com você, com o seu ciclo. Mas tem outros, tem o Clue, tem vários, né? As mulheres gostam de usar esses que são redondos, mais com mandalas, mas o meu cérebro não codifica muito bem isso, tá? Ok. Então tá, meus amores, era isso. Eu vou fazer os convites que eu gostaria de fazer para vocês. Dia 26 de junho, agora, na outra quarta-feira, eu e a Amanda vamos fazer uma roda para mulheres sobre relacionamentos passados. A gente vai utilizar o Theta Healing e o alinhamento energético para limpar tudo o que está no seu campo sobre os relacionamentos passados. É a nossa intenção, né? Aí depende da sua abertura, a gente cria esse campo, esse espaço de limpeza com relação aos relacionamentos passados. Para quê? Porque o que acontece? Às vezes, partes nossas ficam no campo de outra pessoa. A gente faz esse resgate, devolve também aquilo que a gente vem carregando dos outros e dos outros relacionamentos, devolve para a pessoa. E a gente fica inteiro. Eu fiz esse processo com a Amanda, foi incrível, me senti inteira e assim, me pertencendo. Foi bem gostoso, né? Então ela faz isso com Theta Healing e a gente faz um alinhamento depois para limpar e fechar o que precisa fechar, tá?
Essa é a roda do dia 26. Em dia 17 e 18 de julho, nós estaremos em Alto Paraíso, fazendo uma roda de cura do útero e atendimentos individuais. Se você conhece alguém lá, divulga. Se você não conhece ninguém lá e quiser ir em julho, curtir umas férias, ficar lá tranquila, ir numa cachoeira e de repente ser atendida por nós, participar da roda, eu acho que pode ser lindo, né? Então fica à vontade, só falar comigo. E por enquanto é isso, né? E depois vai acompanhando aqui as redes do Aflora, que a gente tem muito mais coisa, tá muito bom, a Aflora tá lindo. A Mandinha viajou, foi curtir o feriado, mas eu tô aqui, qualquer coisa eu respondo vocês, tá bom? Então, gratidão pela companhia. Qualquer dúvida sobre a live, sobre a aula, eu também estou disponível. Só mandar, se quiser escrever no comentário, manda particular que eu respondo, tá? E a gente vai conversando. Lembra de ver a live desde o começo e lembra de ver as outras aulas que estão lá no YouTube, tá bom? Um beijão para vocês e até a semana que vem sobre a TPM, famosa TPM. Beijos.